velvet. You know your lips are golden, baby, get me high. Touching me like lightning, yeah. Keeping it exciting. You know exactly what to do to blow my mind. You're from another planet. I've never felt like this. I don't know how I ever survived without it. I'm starry-eyed, got me upside down, spinning around you. Wanna taste the... Vão te dizer que a confeitaria não dá dinheiro. Vão dizer que você é louca por escolher essa profissão. Muitos vão dizer que não vai dar certo e, infelizmente, não vão te apoiar. Mas a real é que eles não sabem disso aqui. Eu comecei a investir tudo que eu tinha aprendido, eu tinha montado meu cardápio, comecei a divulgar o meu trabalho por mim. E por trazer um trabalho diferente aqui para essa cidade, eu tive um reconhecimento de um jornal aqui da minha cidade, onde quis contar um pouco da minha história e também a especialidade por eu trazer bolos diferentes, né? E eu fiquei doido quando eu recebi esse convite, mas claro que eu aceitei. E através disso eu tive uma visibilidade gigantesca, né? Muita gente chegou para fazer pedido, eu consegui muitos clientes e depois começou a cliente indicar ao ponto de hoje, há um mês, de 2 meses para cá, eu não consegui mais deixar a agenda aberta. Eu tenho que montar uma agenda e fechar. Em um mês eu devorei aquelas aulas e comecei logo a colocar em prática, a testar as receitas e montar um cardápio, porque eu queria muito trabalhar com buttercream. Era meu sonho. E se tornou realidade, porque em um mês que eu tinha começado a divulgar o meu trabalho aqui na cidade, em apenas um mês eu faturei R$4.800. Eu também estava um pouco depressiva e você ligou a chave. Levante, tira sua bunda do sofá, vai atrás, começa. Como você vai saber se vai dar certo se você não começar? Começa, e eu comecei com os caseirinhos que você falou, não precisa ir com os bolos. Começa com o que você tem. Tem 4 meses que eu comecei, agora dia 15 fez 4 meses. Eu não tô dando conta. Eu já tô precisando de ajuda, já comecei a fazer minha cozinha ontem. O pedreiro tá lá fazendo. Não é me gabando, tá, gente? Mas eu tirei esse mês R$7.000 de bruto. Só com caseiro. Você realmente mudou a minha vida e mudou a vida da minha família. Você me tirou de um emprego super tóxico. Eu sou formada em engenharia. Eu tinha sonhos e, infelizmente, né, mas Deus sabe de tudo. A confeitaria me abraçou através de você. Eu via suas lives chorando, falando assim, não, amor, eu quero sair desse emprego, eu quero ser igual ela. Olha como é que ela faz os bolos lindos, ela explica tudo. E eu não sabia nem fazer bolo de massa pronta. E hoje eu consigo fazer os meus bolos, eu tenho total segurança. E foi aí que eu descobri a Bruna. E ela que me incentivou, assim, de verdade. Assim, não é por forçar, sabe, uma situação. Ela que me incentivou, sabe, a ser mais profissional, a investir na minha marca. E é ali que eu aprendi questões de fazer o meu trabalho e de apresentar um trabalho, de me impor, porque me faltava esse refinamento que eu não achava em nenhum outro lugar. E ela, eu falei pro Fernando, assim, é bizarro, assim, o jeito que ela explica as coisas. E a partir dali que eu comecei eu investi nisso e virou um trabalho extremamente profissional, virou a minha renda durante a pandemia e que me salvou, assim, me ajudou a pagar minhas contas. Nós já ajudamos mais de 26 mil alunos. Ajudamos eles ensinando qual o caminho do sucesso, qual o caminho que é preciso seguir para ter reconhecimento e se tornar referência na confeitaria. E eu sei que isso também é um sonho seu. Bem-vindo ao início da sua jornada de transformação. Oiê! Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos no nosso evento Beabá do Bolo Perfeito, onde meu objetivo aqui durante todas essas aulas é te mostrar com segurança o caminho para você fazer bolos assim, ó, altos, de andar, cobertos com buttercream. E eu sei que o caminho não é fácil, né? Vocês nunca vão ouvir eu dizendo que é fácil ser uma confeiteira reconhecida, com muita segurança em tudo que faz,
Mas uma coisa vocês sempre vão escutar eu dizendo, eu tenho 100% de certeza que é super possível, tá? Eu já tenho mais de 30 mil alunos, eu sei muito bem disso, então por isso que eu falo, ó, não desanima, não deixa os seus erros, né, do passado, até do presente te consumirem. Eu sei muito bem, né, o que é se sentir insegura, frustrada, mas a partir desse evento aqui eu sei que se você quiser, se você realmente der prioridade para isso, se você realmente estiver empenhada para superar esses desafios, você também vai conseguir, tá? Tudo isso, toda essa jornada de transformação, a gente começou ontem com a nossa primeira aula. E como eu falei na aula de ontem, além de muito aprendizado, tem muita coisa rolando aqui no nosso evento. Então, ó, só deixa eu reforçar para você não esquecer, ficar 100% atenta, tá? Primeiro de tudo, que isso aqui, né, que você tá participando é um curso gratuito. Você vai ter direito a um certificado ao final desse curso. Mas lembre-se que, para você poder receber o seu certificado, você precisa assistir todas as aulas, tá? Porque em cada aula eu falo uma palavra-chave que você tem que anotar. E lá na nossa quarta aula, na última aula, utilizando essas 4 palavras-chave que eu vou liberar uma em cada aula, eu vou te explicar como que você vai fazer para obter o seu certificado, tá? Você vai precisar assistir a aula inteira, porque eu não escrevo a palavra aqui em nenhum lugar, eu só falo, tá? Então, além disso, para cada dia que a aula acontece, além de você anotar essa palavra-chave para a emissão do seu certificado no final do curso, essa palavra-chave também te dá o direito de participar de um sorteio que acontece sempre às 9 horas da noite, horário de Brasília, através dos stories lá no meu Instagram, tá? No @BrunaRebelo, no mesmo dia que a aula é liberada. Pela aula de ontem, a gente já sorteou uma pessoa ganhadora, ela ganhou meu livro, O Beabá do Butter Queen, autografado, né? Vou escrever um bilhete para ela e a gente vai enviar o prêmio dela pelo correio. Para o sorteio de hoje, que eu explico com mais detalhes ao longo aqui da nossa aula de hoje, a gente tá cheio de prêmios, tá? Para vocês também. E a gente vai sortear o seguinte, um kit Cake Lover Sulformas, tá? Que vem uma caixa P, uma caixa M, uma caixa G, um kit de 5 formas plump, que é de fazer bolo caseiro, um kit com 5 caixinhas para você colocar slice, que são aquelas fatias, e um kit com 5 para bolo de pote, tá? E essas caixas, gente, são as caixas que a gente usa para colocar bolo, né? Inclusive que a gente usa na confeitaria, que são caixas maravilhosas, tá? Só lembrando que caso você esteja assistindo a gravação dessa aula aqui, que não seja na quarta-feira, você não consegue participar do sorteio do dia, porque isso é sempre feito no dia que a aula é liberada, mas você precisa da palavra-chave de qualquer forma para você poder emitir o seu certificado no final, tá? Então fiquem ali ligados, né, que depois eu vou te falar a palavra-chave da aula de hoje, tá? Como eu já mostrei para você na aula de ontem, é importante reforçar que tudo isso aqui que eu tô passando para vocês é uma escada de evolução. A gente vai colocar uma imagem aí na tela da nossa escada. Como você pode ver aí, o nosso primeiro degrau aqui no lado esquerdo, são os conteúdos gratuitos que eu disponibilizo para vocês nas nossas redes sociais. Depois disso, no próximo degrau, é onde você está aqui nesse exato momento, tá? O nosso evento gratuito Beabá do Bolo Perfeito. E esse evento, eu poderia condensar isso em um curso e vender ele aí por volta de uns R$597, mas aqui não é essa ideia, tá? A minha intenção aqui é sempre te levar para um degrau acima. Ou seja, trabalhar e ajudar sempre na sua evolução. Nosso próximo degrau, como você pode ver aí na imagem, vai ser o nosso curso novo, Beabá do Butter Queen, que tem o valor de R$1.997. Mas, gente, para todo mundo que está aqui participando desse evento aqui, ó, vocês vão ter uma condição especial, tá? Todos os detalhes disso e do curso eu falo mais pra frente, nas próximas aulas, tá? Segurem aí a ansiedade. Depois do curso, o novo Beabá do Butter Queen, a gente tem outras etapas, tá? Programas de mentorias, né? Algumas coisas bem legais que no momento não é o caso. E pensando nessa evolução, né, para que realmente você possa aí subir sempre mais um degrau durante esses dias, a gente tem um cronograma para cumprir e eu pensei em todos os detalhes desse conteúdo para poder te passar da melhor forma possível. Então, o nosso cronograma é o seguinte, a gente vai colocar aí na tela também.
Então, ó, nossa primeira aula, que foi ontem, qual tipo de massa de bolo eu tenho que usar? Nessa primeira aula, a gente entendeu aí a função de alguns ingredientes essenciais para cada tipo de massa de bolo, como que eles influenciam no resultado final do bolo. Também a gente falou sobre métodos de preparo, né? Abriu aí uma janela nova na sua vida, eu tenho certeza. Na segunda aula, que é hoje, a gente vai fazer a montagem de um bolo perfeito. Tá? Nessa aula você vai aprender como montar um bolo estruturado, que não desmorona, não vai rachar, não vai afundar, tá? E eu vou te ensinar o passo a passo com todos os detalhes de você como nivelar, como colocar calda, como rechear, qual o tempo de descanso, tudo, tá? Para você ter segurança, assim como esses bolos que estão expostos aqui, é tudo de verdade, tá, gente? Aqui não tem bolo de isopor. Na nossa terceira aula, a gente vai decorar um bolo de andar com buttercream e aqui já contém spoilers nesse ambiente, tá? Essa aula é para quem quer se destacar de verdade na confeitaria e fazer assim, ó, bolos de andar, bolos menores, bolos incríveis, tá? Então, você vai aprender como sobrepor os bolos de forma segura para chegar num bolo de andar intacto, maravilhoso, reto. Também você vai saber como cobrir, como decorar o bolo com buttercream. Você vai ver na prática aí o uso de espátulas, bicos, corantes e outros itens aí para você fazer decorações maravilhosas. E na nossa aula 4, né, que é a nossa última aula, o tema da nossa aula é entendendo tudo sobre bolos e buttercream. Nessa aula eu vou te mostrar o caminho completo do que você precisa saber sobre bolos e buttercream. Aqui você vai entender como ser uma profissional diferenciada e muito valorizada. Então você quer realmente se tornar uma confeiteira de sucesso? É nessa aula, na aula 4, que você vai ter muito mais clareza sobre isso, tá? E hoje, né, você vai saber a forma ideal de montar o seu bolo e ter segurança para isso. E essa é uma parte que vocês amam muito, tá? Porque vocês conseguem ver na prática a montagem do bolo perfeito, tá? E pra mim, gente, essa concepção de bolo perfeito é sempre um bolo reto, que não cai, não cria barriga, tá? Então, se você tá empolgada aí pra esse momento, quer realmente aprender em detalhes a montagem do bolo, manda um símbolo de um foguetinho aí no comentário que eu quero ver. Vamos começar, né? Aquecer os motores, a fazer essa conexão que a gente ama, vão mandando aí, se conectando aí no chat, que isso é muito legal, tá? Ó, durante o nosso evento aqui, toda essa semana, a gente vai ter um total então de 4 aulas. Eu tô te mostrando com segurança o caminho para você fazer bolos altos de andar cobertos com buttercream. Por isso que é importante eu relembrar vocês que na confeitaria a gente precisa entender muito bem, tá? A parte técnica, que é o que vai trazer um diferencial e muita confiança. Então, por aqui, eu vou sempre alternar aqui entre a parte técnica, as explicações, as partes demonstrativas. Por isso que eu sempre reforço aqui, né, que vocês não sejam o quê? Caçadores de receita, tá? Não é isso, não é uma receita que vai fazer você uma confeiteira, um confeiteiro de sucesso, tá? E antes da gente aprofundar no tema da nossa aula de hoje, eu queria, gente, agradecer todo mundo. A gente está recebendo muitos comentários da nossa primeira aula. E eu queria, ó, só gratidão. Muito obrigada pela participação de todos vocês. A minha equipe tá aí, ó, 100%, ó, empenhada durante esse evento para dar todo o suporte que você precisa. Tem muita gente já participando da nossa comunidade no Discord, compartilhando, conversando sobre um monte de coisa por lá. E a gente vai aqui continuar respondendo, então pode deixar o seu comentário lá na nossa comunidade do Discord, que eu prometo que a gente vai responder todo mundo. E para quem não sabe, né, do que eu tô falando, o link para você participar da nossa comunidade a gente mandou para vocês nos grupos de WhatsApp, tá? Também no nosso canal do Telegram, também no seu e-mail, também no link da página de aulas aqui do nosso evento. Então, ó, dá uma olhada, em algum lugar com certeza absoluta você vai encontrar esse link da comunidade do Discord, tá? E olha só, gente, que coisa maravilhosa. Além da nossa aula aqui, tem uma comunidade maravilhosa no Discord para você interagir, tirar suas dúvidas. Tem resumo em PDF das aulas, tem sorteio, tem certificado, tem muito aprendizado. Por isso que eu digo, tá? Aproveitem muito durante toda essa semana, que eu sei que tudo é muito intenso, é muita informação, mas no final, gente, vale muito a pena, tá? Depois eu quero ver o quê? Vocês, todo mundo dentro do meu curso, o novo Beabá do Buttercream, que eu vou detalhar aí pra vocês sobre ele depois. Então vocês vão entender todo o conteúdo, né, os valores, tudo que vocês tiverem que saber, por isso não perde absolutamente nada, fica aí, que ó, tá vindo ainda um monte de coisa boa pela frente. E ó, da aula de ontem, muitos comentários foram de pessoas agradecendo pela aula, de pessoas informando, putz, caramba, Bruna, que legal, era isso que eu tava errando então. E olha que coisa maravilhosa, né? Lembra que eu falei ontem pra vocês que eu descobri a minha vocação em ser professora, porque eu passei muito perrengue?
Então, analisando hoje, o que eu sempre quis foi que tivesse lá uma Bruna, né, no passado, para poder me guiar, me pegar assim na minha mão, porque com certeza eu chegaria muito mais rápido, eu teria me frustrado muito menos e gastado muito, mas muito menos dinheiro também. Agora imagina só essa Bruna de hoje, escutando, lendo esse monte de coisa que vocês enviam pra gente. Olha, eu sou muito feliz fazendo o que eu faço, tá? E eu repito aqui, não importa se você não sabe nada, né? Sabe um pouco, se você sabe muito, não importa, eu garanto que eu consigo te ensinar muita coisa, tá? É por isso que eu já tenho mais de 30 mil alunos, eu tenho certeza que isso vai crescer cada vez mais, porque isso aqui é muito transformador, a gente faz isso junto, então pode confiar, tá? Como vocês sabem, eu gosto muito de fazer bolo, né? Altos, né? Como vocês estão vendo aqui, ali em cima da geladeira, ó, tem um bolo mais baixinho, mas tem um bolo altão. E um dos temas muito comuns, né, quando a gente fala desse assunto é: bolo alto cria barriga? Como que eu vou montar um bolo desse, né? Como que eu vou fazer o transporte dele? E aqui, gente, tá tudo linkado com a estrutura do seu bolo, tá? Não é somente apenas a cobertura, tá? Então você precisa, é o ponto correto do recheio, é o tempo correto para a execução de cada etapa, o tempo de descanso, a massa. E eu vou mostrar tudo isso para vocês. Então aqui você vai aprender desses detalhes mais técnicos e ver na prática como que eu recomendo que isso seja feito. E os nossos alunos, eles sabem muito bem disso, com o tempo eles ganham muita confiança também. E é esse o meu objetivo aqui no final das contas, poder ver o trabalho dos meus alunos, ver um monte de bolo lindo espalhado aí em todos os lugares. E eu repito aqui, não importa como você julga o seu conhecimento, tá? Se você não sabe nada, se você sabe alguma coisa de confeitaria, ou se você já sabe muito, né? Não importa. Eu garanto que eu consigo te ensinar mais e mais coisas. Então, só para você ter uma ideia, a gente tem uma aluna, o nome dela é Andressa. A Andressa, ela é confeiteira há mais de 7 anos e ainda por cima tinha preconceito com curso online, tá? Mas apesar disso tudo, ela resolveu arriscar e fazer um curso online, tá? E a gente tem um pedacinho da história para você ver, olha só que legal. Eu trabalho com confeitaria fazem 7 anos e nesses 7 anos eu errei muito. Entreguei bolo torto, entreguei bolo com decoração caindo, recheio mole demais, bolo de andar sem estrutura, enfim, era um caos. Mas eu vi que eu precisava de ajuda. Procurei pessoas que pudessem me orientar nisso, fiz cursos presenciais, aprendi um pouquinho, mas não era aquele uau, sabe? Que você fala, meu, isso vai me destacar. Confesso que existia um preconceito por ser um curso online, mas depois que eu adquiri, eu falei, nossa, foi a melhor coisa que eu fiz. Porque é um curso que ele é muito rico, ele te faz ver de outra forma, ele faz você virar uma chave. E a Bruna tem um jeito tão didático de ensinar que faz você querer mais e mais. E aí, foi aí que eu comecei a trabalhar com Buttercream. Até então eu só trabalhava com chantininho ou com pasta americana. E era onde era o meu problema. Conhecer essa nova cobertura e hoje é o que tem feito a minha empresa bombar. Hoje eu posso dizer que o faturamento aumentou e tem sido incrível mostrar para o meu cliente essa nova versão da Andressa. Uma Andressa totalmente criativa, uma Andressa sem medo, uma Andressa que entende aquilo que ela está fazendo. E isso tudo é graças a Deus e a Bru. Porque a Bru, com todo o seu jeitinho, ela ensinou aquilo que ela tinha de melhor. Então, Bru, muito obrigada pelo conteúdo que você entrega no seu curso, que é incrível. Obrigada por ter feito a diferença na minha vida. Obrigada por mudar a forma que a Andressa enxerga hoje. Muito, muito obrigada. Então é isso que eu quero para vocês. Muita segurança em todos os processos, tá? Diferentemente do que vem acontecendo com a Bruna desorganizada, né, gente? E ontem, o marido dela, né, ajudou passando o contato aí de uma confeiteira que ia dar uns toques, umas dicas para a Bruna desorganizada, vocês lembram? Então vamos ver o que ela fez. Roda aí o vídeo da Bruna desorganizada, por favor. Nossa, amor, ainda bem que o seu amigo lá ajudou, viu? Porque... ai, rachou. Senão acho que eu nem ia conseguir fazer esse bolo. Que olha, não faço não. A massa, o recheio que ela me falou. Morango. Ai,
Acho que precisa cortar mais um pouquinho. Desse jeito, será? Leite pra molhar. Falta um plástico. Agora, o que eu faço? Não, amor, pode dormir. Eu vou, sei lá que horas eu vou acabar isso aqui. Não sei nem o que eu falo, não sei nem o que eu tô fazendo, mas... Nossa, ficou bonita essa massa. Deixa eu falar, ainda bem que a menina não sabia o que ela tava fazendo. Falou pra eu montar dentro da forma. Acho que é assim mesmo. Isso aqui. Aqui. Isso. Ela não me falou com o que podia molhar, mas acho que o leite tá bom, né? Bem molhadinho. Ixi. Que creme estranho. Esse plástico aqui é muito ruim. Ai, esse negócio de colherzinha é muito ruim. Dá não. Aqui tem um vídeo bem molhadinho. Eu vou continuar isso aqui agora. Não tem nem mais morango. Ai, ai. Ai. Só que me faltava agora cortar o dedo. Aquilo aí eu não vou pôr não, que já tá todo errado mesmo. Se eu fizer assim... Caramba. Vou cobrir desse jeito aqui, tá certo. Vou colocar um pouquinho no freezer pra eu passar o meu creme. Então, gente, vocês viram que a Bruna desorganizada fez um bolo bem desastroso, né? Esse bolo dela, mesmo se ela conseguisse terminar de espatular e ele ficasse certinho, a hora que colocasse no carro para o transporte, ele ia o quê? Deslizar para o lado. Ele ia cair, ele ia tombar, ele não ia aguentar. Por quê? Sempre que a gente pensa em estruturação de bolo, eu preciso pensar na massa que eu estou utilizando, no ponto do recheio, no tipo de montagem, se eu estou colocando ali alguma barreira de segurança para segurar esse recheio se ele for um pouquinho mais molinho, como que eu vou cobrir, qual que é o tempo de descanso que eu vou dar para cada etapa, por quê? Tudo isso vai ter uma influência lá no meu resultado final. Tá? Então, se eu quero fazer um bolo alto, né? Tô falando aí de um bolo, sei lá, de 15 centímetros de altura, é um bolo alto, eu vou ter que escolher uma massa ideal, uma massa mais estruturada. Isso se eu quiser cobrir esse bolo com uma cobertura cremosa, como o buttercream.
Existem possibilidades da gente blindar o bolo com ganache, sabe aquela ganache, ou até com ganache de cobertura fracionada, que ela fica bem dura, bem firme, e aí fica igual um concreto. Aí, meu amor, você pode pôr o que você quiser dentro daquele bolo, que ele vai segurar. Só que a gente tá falando, né, de um bolo normal, que a gente cobre com uma cobertura cremosa. Como Butter Queen, né, aqui no caso Butter Queen, né, não vamos falar de outra cobertura. Dentro do beabá do Butter Queen, eu ensino a fazer a blindagem, mas a gente usa a blindagem, gente, para bolos de andar, né? Esses daqui, que vocês estão vendo aqui durante as aulas, são bolos de andar que estão aqui, ó, e não tem blindagem. Então a gente tem que escolher a blindagem para certas características, né? Para certas coisas, para ter mais segurança, para bolos mais altos, bolos de andares, para transportes mais longos, para lugares muito quentes, onde bolos são muito grandes. Né, e ele precisa se manter firme por muito mais tempo. Mas quando eu tô falando de bolos menores, não tenho essa necessidade. Eu só tenho que saber trabalhar com a massa correta, com o ponto do recheio, com segurança, com tempo de descanso, e é tudo isso que eu vou mostrar para vocês agora. Então aqui, ó, eu tenho uma massa de chocolate, é uma massa feita através do método cremoso, e a gente já falou ontem, né, sobre ingredientes, já falei um pouquinho, então aqui essa massa, as minhas massas, né, eu gosto muito de usar manteiga, porque manteiga dá estruturação, como eu te falei na aula de ontem. Mas ela também, se eu usar só a manteiga ela vai deixar o meu bolo muito saboroso, só que ela não traz umidade para a massa do bolo. Então eu uso também, em conjunto com a manteiga, eu uso óleo. Porque o óleo traz umidade. Então, mesmo eu trabalhando com uma massa amanteigada, eu tenho um bolo mais úmido, tá? Mais saboroso, que mesmo gelado, não vai ficar aquele bolo ruim de comer, não vai ficar ressecado. Então, por isso que é tão importante a gente entender sobre o método de preparo, mas também sobre o ingrediente, tá? Então, aqui eu tô trabalhando com uma massa amanteigada, tá? A massa pode ser uma massa de método direto também, desde que ela seja uma massa mais firme, pra gente montar esses bolos mais altos. Eu sempre dou preferência para massas que tem manteiga na composição, porque eu acho que é muito mais gostosa. Mas você pode escolher. Ai, Bruna, quero trabalhar com massa de método espumoso. Tudo bem, só que aí você vai ter que entender todos os processos, para nunca acontecer nada de errado com você. Bolo alto com massa de método espumoso, assim, montado normalmente, não aguenta, tá? Então pode botar a cinta de contenção que você quiser, que ele não dá conta, tá? Então a gente tem que ter esse cuidado. Então aqui a minha escolha é sempre trabalhar com a massa amanteigada, tá? Aqui, essa massa é uma massa de chocolate que tem, né, no novo beabá do Butter Queen, que a gente coloca também pimenta caiena. Eu amo a composição de sabores desse bolo. É um bolo de chocolate com um toque de pimenta caiena, então ela vem lá no final. Não é para a pessoa comer e sem, né, na hora sentir isso, não. Vem lá no final uma construção de sabores e eu vou rechear com ganache de coco e um crocante de sucrilhos caramelizado. É amargo. Então ele é um bolo bem intenso, tá? Então o que eu vou fazer? Aqui eu quero te falar sobre a espessura de massa. A gente pode trabalhar com várias espessuras, né? Então eu posso vir aqui no meu nivelador, ó. Aqui no meu primeiro nível, eu tenho uma massa que vai me dar 1 centímetro de espessura, tá? Se eu cortar aqui. Vou ter 1 centímetro de espessura. Bruna, dá para montar bolo com 1 centímetro de espessura? Dá, super bem. Desde que a massa seja mais firme, o recheio também, né? Pensa assim, se eu montar camadinhas finas com a mesma espessura de massa para a mesma espessura de recheio e eu quiser rechear com creme de confeiteiro, que é molinho, né? O que vai acontecer com esse bolo? Vai deslizar. Não dá conta, gente, não aguenta. O recheio, ele não pode ser duro, de jeito nenhum, ele tem que ser cremoso, ó. Isso daqui é a nossa ganache de coco. Tá vendo? Não é duro, tá? Não é dura. Quando ela fica gelada, ela vai ficar mais firme mesmo, mas ela é cremosa. Isso daqui, ganache, o brigadeiro, né, o recheio que você for escolher, ela tem que agir como se ela fosse uma colinha ali pro seu bolo. Então ela tem que agir como se fosse uma cola. Ela não pode agir como se ela fosse uma geleca, sabe? Que vai deslizar. Porque senão o bolo desliza, né, ele faz assim,
Então, se a ganache estiver mole, o brigadeiro estiver mole, a mesma coisa. Então, sempre pensar no ponto do recheio. Não pode ser mole, não pode. Se for mole, vai deslizar, vai cair. Então, sempre tem que pensar nisso. Se você vê ali, ai meu Deus, eu fiz, acho que tá mole, será? Gente, sempre, ó, a resposta sempre que acender uma lâmpada, uma luz na sua cabeça do, será que isso vai dar certo? Não faz, porque não vai dar certo. A gente sempre tem esse feeling. E sempre que a gente insiste, só pra, sabe, eu vou insistir aqui porque talvez dê certo. Não faz, porque vai dar errado, vai dar cagada. Então, né, saiba escutar também o que essas luzes, né, que acendem na nossa cabeça, é para falar, ô, presta atenção, você sabe isso aqui, você já tá achando que vai dar merda, então faz. Então é importante, tá? Esse bolo é um bolo que eu gosto de fazer com camadas mais finas, por isso que ele tá até um pouquinho mais alto. Mas eu vou cortar ele numa espessura padrão de massa um pouquinho mais alta, que é o meu limite, que são 2,5 cm de espessura, tá? Que eu gosto de trabalhar para a maioria dos casos, tá bom? Para a maioria dos casos. Eu vou te dar um exemplo de um bolo que eu tenho aqui na geladeira. Esse daqui é um bolo que a gente tem de maracujá com caramelo. Ele é padrão, a gente costuma montar com 4 camadas de massa e 3 de recheio. Na nossa confeitaria a gente segue assim também, sempre 4 camadas a gente dá a escolha para o cliente. Se ele quer 4 camadas de massa ou 3 camadas de massa. Esse daqui tá montado na forma, a gente vai montar a mão livre para você ver melhor. Então tá vendo? 4 camadas de massa, a camada tem 2,5 cm de espessura. Isso daqui branco é Butter Queen, que eu já vou te mostrar exatamente como a gente monta com a cinta de contenção. Então, lá na confeitaria, como que a gente faz? A gente dá a opção para o cliente. Se ele quer 4 camadas de massa ou 3 camadas de massa. 4 camadas de massa vai ser um bolo aí de uns 14 centímetros de altura e as 3 camadas de massa vai ser um bolo de 10, 11 centímetros de altura. Porque a gente tem essa camada de 2,5 centímetros, tá? Então essa daqui que eu gosto de montar ela com camadinhas mais finas, eu vou montar ela com uma camadinha um pouquinho mais grossa. Então por isso que vai sobrar um pouquinho mais de topo. Meu Deus, sobrou esse tanto de topo, o que que eu faço? Gente, isso daqui monta um bolo perfeito, de camadinhas finas, é só juntar. Mas, dentro do nosso curso pago, o Novo Beabá do Butter Queen, a gente tem uma planilha muito sensacional, que ela faz o cálculo de cada quantidade que você precisa de cada item do seu bolo. Então assim, quanto eu preciso de massa para um bolo de 17 centímetros de diâmetro? Bota lá na planilha 17. Te dá exatamente quanto você precisa de massa, de calda, de cinta, de recheio, de tudo. Para você não ter perda de nada. É sensacional. Os nossos alunos, as nossas foguetinhas amam. Gente, vamos lá. Nivelador. Eu sempre gosto de nivelar a massa, para a massa ficar bem certinha. Tem gente que gosta de cortar com a faca, né? Aí você vai precisar de uma faca de serra. Por que eu não gosto de cortar com a faca? Porque a nossa mão, ela não é precisa. Por mais que eu coloque o bolo em cima de uma bailarina e vá girando, a gente não é preciso, né? Em algum momento a minha mão vai mexer, vai ficar um pouquinho desnivelado, um pro lado, um pro outro. Então eu não gosto. Eu gosto sempre de nivelar as minhas massas com um nivelador. Isso daqui é um nivelador. Ele é esse utensílio, ele tem esse fiozinho, ó, que a gente mexe para cima e para baixo, tá vendo? E aí eu coloco no tanto que eu quero. Então aqui o meu nivelador, para dar 2,5 centímetros de espessura, eu coloco no quarto furinho, tá? Que eu tenho aqui. E aí eu nivelo o fio. Quanto mais fino for esse fio aqui, melhor vai ser o corte da massa. Quanto mais grosso, mais grosseiro vai ser o corte. Eu tenho que tomar muito cuidado. Essa minha massa, ela estava gelada na geladeira. Você viu que eu tirei, desembalei ela de um plástico filme e coloquei ela aqui. Eu tinha acabado de tirar da geladeira. Sempre que a gente faz massa, a gente espera esfriar, a gente desenforma ela ainda morna, nunca fria, porque senão ela vai criando umidade ali dentro da forma. Além de ser mais difícil da gente desenformar, essa umidade rola uma proliferação de bactéria ali dentro que não é bacana. Tá? Então a gente nunca pode fazer isso. Então sempre que eu abafo alguma parte do bolo que tá quente,
e essa umidade acontece, é prato cheio para bactéria. Então é por isso que a gente tem que tomar tanto cuidado assim com o bolo. E eu tô falando, não tô falando para você que faz bolo para casa, como hobby, tá tudo certo, né? Quando a gente faz para casa pra gente comer, a gente acaba não precisando ter tantos cuidados. Mas quando a gente faz para vender, eu preciso tomar um certo cuidado. Vários cuidados. Eu tenho que ser muito chata mesmo. Isso daqui é uma grade de resfriamento de bolo. Então, o que a gente faz? Desenformou o bolo ainda de quente para morno, eu coloco aqui. Porque o ar circula e eu não abafo, não crio umidade. Não é prato cheio para bactéria, tá? Então, assim, tá já frio o bolo? Vou embalar. E você viu que eu embalei no plástico filme, mas você pode embalar naqueles saquinhos de congelamento, né, de resfriamento e tudo mais, e deixa na geladeira. A gente gosta aqui de sempre assar as massas, fazer massas tudo num dia, né? Seguir todo um planejamento para não ficar sujando a cozinha depois fazendo massa. Então, massa tudo num dia, resfria, embala, geladeira. Para no outro dia a gente fazer essas montagens, tá? Porque a gente consegue seguir um fluxo. O recheio também. Tudo no mesmo dia que a gente faz massa, a gente faz recheio. E deixa tudo pronto, tudo embalado, tudo certinho. Ai, Bruna, e se hoje é terça-feira, eu quero começar a produção e o bolo só vai entregar sábado, eu posso deixar a massa tanto tempo assim na geladeira? Melhor não, porque a massa vai ficando velha, né? Se você tiver espaço de congelamento, se você embalar bem, é só congelar. Gente, a gente tem que sempre usar o freezer a nosso favor. O congelador, muita gente tem muito preconceito com o freezer, só que não precisa ter, tá? Trabalhar com congelamento é mais uma liberdade que você tem dentro da cozinha. É só saber trabalhar. É muito maravilhoso, tá? Então você pode guardar essas massas, se você tiver espaço de congelamento, você congela. Se não, você faz certinho. Qual que é o planejamento que a gente tem para montagem de um bolo? Primeiro dia, faço massas e recheios. Segundo dia, faço a montagem do meu bolo, que é o que a gente vai fazer agora. Terceiro dia, faço a decoração do meu bolo e entrego o meu bolo para o meu cliente. Então a gente vai seguir meio que um fluxo aqui, que você vai ver que é mais ou menos isso. Agora, o cliente me ligou hoje de manhã ou ontem à noite. E ele quer, porque quer um bolo para hoje de qualquer jeito. Eu faço para hoje um bolo assim? Não faço. Por quê? O que é mais importante para mim? Se o cliente quiser um bolo para amanhã, tudo bem. Qual que é o meu problema? O meu problema não é montar o bolo com a massa fresquinha e o recheio fresquinho. Eu posso assar a massa hoje, fazer o recheio hoje e montar o bolo hoje. Isso não é um problema, desde que ele não esteja quente, tá? Se estiver quente, ele pode ser um problema, porque ele começa a desmontar, começa outras dificuldades, tá? O meu problema é não dar o tempo de descanso na geladeira, porque é esse tempo de descanso na geladeira do bolo montado que vai me dar segurança para o cliente fazer o transporte desse bolo e para esse bolo ficar na mesa da festa. Então, para mim, gente, a chave principal é também sempre o tempo de descanso que o bolo vai estar montado dentro da geladeira. E ali, presinho no acetato bonitinho, tá? Depois disso, tudo bem. Então, você pode fazer a massa e o recheio e a montagem no mesmo dia, se você quiser, desde que não esteja quente, tá? Porque senão o bolo acaba desmontando, o recheio não vai estar no ponto certo, porque ganache, brigadeiro, pra gente ver o ponto que ele tá certo mesmo, ele precisa esfriar, a não ser que você esteja assim, ó, 100% certa, se já tenha testado, já esteja assim, ó, chuchu, beleza? Tudo bem. Ah, não tá frio, né? Eu vou montar aqui. Dá, vai ser impossível? Não vai. Mas a gente sempre corre riscos, então cuidado, tá? Então a gente faz aqui desse jeitinho, e é importante você ter esse planejamento. Então o nivelador. Vou pegar o meu nivelador, eu vou encostar aqui na minha bancada e eu não vou levantar ele nunca mais. O que você tem que tomar cuidado? Por que muita gente erra em usar nivelador e tem raiva, ódio profundo de nivelador? É só porque não sabe usar. E é só aprender, gente, é muito fácil. Então, ó, encostou aqui, ó, eu não levanto mais. Eu só mexo a mão aqui, ó, tá? Deslizando ele para os lados. Nunca subo e desço. Então, eu vou encostar ele na minha massa, aqui, certinho. Eu vou colocar a mão em cima da minha massa e, ó, eu vou entrando. Eu vou entrando e eu vou girando, ó. E eu vou cortando a massa. E a minha massa tá fria, tá? E tá tudo certo. Porque a massa do bolo, gente, mesmo gelada, ela é perfeitinha, porque a gente balanceia todos os ingredientes para mesmo uma massa estruturada, feita com manteiga,
consiga ter todas as características que a gente quer, de umidade, de ser um bolo que derrete na boca, de ser um bolo gostoso. Por isso que é tão importante a gente aprender sobre isso. Então vamos lá, deixa eu lavar minha mão. Limpar, limpeza faz parte do processo. Sempre que a gente trabalha num ambiente bagunçado, zoneado, sabe? Tudo cheio de bagunça, de farelo de bolo, e tem uma coisa aqui, outra ali, eu comecei essa atividade, não terminei, e aí eu começo outra. Sempre que a gente trabalha num ambiente bagunçado, a nossa cabeça fica tumultuada. Então, cuidado, tá? Sempre faça os processos e termine. Nunca, sabe, vou começar esse agora, mas eu lembrei de um negócio, aí você vai fazer outro negócio, aí você lembra de outro, faz outro. E aí a sua pia tá cheia de louça, tá? Por isso que é importante a gente entender cada processo. Então, quando eu te falei, faz a massa, recheia num dia só, faz todas as massas, vai fazendo, vai lavando, vai fazendo, vai lavando, vai fazendo, vai lavando. Acabei massa, entro no recheio, vou fazendo, vou lavando, vou fazendo, vou lavando. E aí eu planejo e eu faço tudo certo. Tá? Para eu não ter nunca essa dor de cabeça. Quando a gente está no meio da bagunça, e você vai me fala aí no chat para eu saber, que você deve passar por isso. Quando eu trabalhava e eu não sabia me planejar corretamente, eu estava no meio daquela bagunça, o que acontecia comigo? Eu ficava estressada. Por quê? No meio da bagunça, a nossa cabeça fica bagunçada, né? Fica tumultuada. A gente não sabe o que está acontecendo. A gente perde os horários, a gente se atrasa, a gente faz coisa errada. E aí, essas coisas começam a acontecer e a gente fala assim, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? E aí você começa a chorar no meio da zona, tá? Eu já fiz muito isso, de chorar no meio da bagunça, de não saber o que eu tô fazendo. Cortar a pontinha, ó. Pontinha, gente, de saco de confeitar, a gente sempre corta longe. Se você cortar aqui, ó, a pontinha voa pro meio do bolo, e isso pode ser um grande problema, tá? Aqui eu tô trabalhando com um tabuleiro, um tabuleiro de 6 centímetros, ou 6 milímetros de espessura, tá? Esse daqui meu não tem pezinho, eu prefiro trabalhar com pezinho, mas eu vou usar esse daqui sem pezinho mesmo. O que eu tenho que pensar aqui neste caso? Sempre que eu espatular um bolo com Buttercream eu falei já falei várias vezes pra você não, né? Primeiro contato que a gente tá tendo Buttercream aqui é esse. A não ser que você me siga faz tempo, esse é o nosso primeiro contato com o Buttercream aqui. Eu e você e eu. O Buttercream, ele é um creme com base de manteiga. E ele é um creme que, assim como a manteiga, ele fica duro quando gelado. E o que acontece? A gente nunca vai usar o Buttercream duro, né? Não tem como. Então ele fica duro quando tá na geladeira. Saiu da geladeira, assim como a manteiga, né, em temperatura ambiente, ele começa a amolecer. A não ser que você more no Alasca e deixe o bolo para fora da geladeira. Aí, meu amor, o bolo vai ser uma pedra pro resto da vida. Mas, assim como a manteiga, ele começa a amolecer. Bruna, vai derreter igual a manteiga? Só se estiver embaixo de raio de sol. Gente, mas aqui onde eu moro faz 35 graus. Se você não enfiar o bolo embaixo do sol, e quando eu digo embaixo do sol, é pegar o bolo e ir lá fora, pegar o raio do sol batendo, e aí você vai lá e deixa o bolo ali. A gente, inclusive, tem um vídeo muito bom sobre isso, vou ver se a gente consegue colocar em algum momento para vocês verem. E aí ele vai derreter, obviamente, né? Até a gente, embaixo do raio do sol, derrete. Quem dirá um bolo, que é um bolo, é um alimento, uma comida. Então eu tenho sempre que tomar esse cuidado. Então o Buttercream, ele fica duro quando gelado. E aí, se eu usar um tabuleiro muito fino, então, sabe aqueles tabuleiros de papelão? Quando eu pego o bolo no tabuleiro de papelão, eu envergo o tabuleiro. Mesmo que eu pegue com o maior cuidado do mundo, na hora que eu tirar o bolo da geladeira e o bolo tá gelado, ele tá aqui na minha mão, né? O bolo. Aí, tirei. Aí o tabuleiro dá aquela envergadinha. Aquela envergadinha racha o Buttercream. Faz aquelas rachaduras verticais. Então, se você já teve esse tipo de rachadura no seu bolo com Buttercream, provavelmente seja por causa disso. Então, como o tabuleiro não é firme o suficiente, ele acaba rachando, tá? Então, eu tenho que tomar esse cuidado. Existem algumas formas da gente fazer montagem de bolo. Dá pra gente fazer a montagem na forma e dá pra gente fazer a montagem à mão livre. Aqui eu vou fazer uma montagem à mão livre pra vocês vão entender. A montagem na forma, eu monto o bolo dentro da forma. Pode te dar mais segurança, principalmente se você estiver começando, só que você vai ter que ter várias formas altas,
tá? Assim como esse bolo que eu mostrei pra você. Ó, que tá montado dentro de uma forma. Eu boto o acetato e vou fazendo a montagem. Mas você tem que ter várias dessa. Então, vamos pensar que hoje, você começou agora a vender seus bolos. Então hoje, você tá pegando uma encomenda por semana, 2, e tudo bem, uma encomenda por semana, 2, você consegue manter com 2 formas. É claro que você pode montar na forma, a hora que ele estiver gelado, você vai lá, bota no tabuleiro e volta pra geladeira, e aí você consegue ir aproveitando as formas, mas é um trabalho. Então assim, eu gostaria que você aprendesse de outras formas para isso ficar, para facilitar o seu trabalho, tá? Então eu vou te ensinar a montagem à mão livre. Este bolo aqui, ó, colinha. Bruna, posso fazer a colinha para grudar o bolo no tabuleiro com buttercream? Você pode, mas o que acontece? O buttercream, quando ele entra em temperatura ambiente, ele vai ficar macio. Já a ganache, como tem chocolate, ela vira uma cola. Ou o brigadeiro também, vira cola. Mesmo quando está em temperatura ambiente. E ele gruda melhor o bolo. Você pode usar também glucose. Tô procurando meu potinho de glucose. Aqui, peraí. Você pode usar glucose, ó, glucose líquida. Tá vendo? Ela é transparente e ela é uma gosma. Ela é uma colinha. Você pode pegar aqui e colar ela no tabuleiro, tá? Como esse bolo vai ser um bolo de andar, eu preciso depois tirar esse bolo daqui. Então, se eu colocar glucose e eu tentar tirar, ele tira com um pedaço do bolo, porque ela é uma cola mesmo. Então, não dá, tá? Não dá pra tirar. Então, vamos lá. Colinha de ganache. Grudei a minha primeira camada de massa. Vou vir aqui com a minha caldinha. Essa calda aqui é uma calda que eu chamo de calda base. Calda que eu uso para molhar qualquer bolo. A gente usa uma proporção de água, uma proporção de açúcar para 2 proporções de água. O que isso quer dizer? Uma parte de açúcar, 2 partes de água. 100 gramas de açúcar, 200 gramas de água. 1 xícara de açúcar, 2 xícaras de água, tá? Uma proporção de um, 2 proporções do outro. Vou levar o fogo só até o grãozinho do açúcar derreter. Não tem mais grãozinho do açúcar? Tá pronto, tá? Faço já para semana inteira. Bota num pote, geladeira. Pode saborizar com baunilha. Aqui a minha tá cheia de pontinho de baunilha, que é essa baunilha aqui. Maravilhosa, a baunilha da Cake Lover, da Bella, que é sensacional. A gente tem agora esse potão, ó, de 1,2 kg de baunilha. A minha, inclusive, está no fim. Loja da Cake Lover precisa mandar uma para mim, inclusive. Essa baunilha, gente, assim como o regador aqui que eu vou usar, bailarina, tabuleiro, acetato, saco de confeitar, tudo isso tem na nossa loja, tá? Que é a loja.cakelover.com.br, depois dá uma olhada lá que você consegue comprar todos os seus insumos lá. Que mais? Então, coloquei aqui a minha camada de massa. Isso daqui é um regadorzinho, ele é um chuveirinho. Você pode molhar o bolo com isso daqui, você pode molhar o bolo com isso daqui, que é aquele de ketchup que tem um só. Esse daqui eu não sou muito fã. Como ele tem só uma saída, às vezes eu coloco mais calda de um lado, menos calda de outro, e isso acaba não me dando tanto controle. Você pode molhar com um pincel. Antes eu só molhava bolo com pincel. Deve ter alguém aí que é dessa época. Hoje eu detesto molhar bolo com pincel. Você carrega a calda e vem, só que vai sujando. Você volta o pincel sujo pro pote de calda, aí suja a calda que tá ali. Se você não for usar mais essa calda para nenhum bolo ali naquele momento, você acaba perdendo, porque esses pedacinhos dessas migalhas que ficam dentro da calda sujam a calda, você não pode usar mais, porque azeda a calda. Essa calda aqui, ela fica 10 dias na geladeira, assim, ó, maravilhosamente bem. Você pode congelar por até 90 dias no freezer comum, doméstico. E você pode fazer de montes, né? Eu gosto de... Essa é, assim, a primeira função da semana. Ainda não dá para eu assar massa, então eu vou fazer calda, vou fazer buttercream, porque dá para eu armazenar na geladeira, já faço todo o buttercream da semana. Então, a gente vai falar mais de buttercream nas próximas aulas, tá? Na terceira e na quarta aula a gente fala muito mais de buttercream. Então, eu venho aqui, eu gosto do chuveirinho, tá, gente? O chuveirinho hoje eu sou fã número 1, inclusive tem na loja da Cake Lover. Eu vim aqui, ó, tá vendo como ele desce? Eu já venho de olho, porque, né, a gente já tem um certo controle aí do que tá fazendo. Mas quando a gente tá aprendendo, é importante sempre montar um bolo em cima da balança. Então, como eu falei pra você, lá no nosso curso, a gente tem essa planilha que fala exatamente tudo que você precisa. E aí o aluno monta em cima da balança mesmo. É importante a gente ter esse controle. Na confeitaria, a gente monta a bolo em cima da balança também. Por quê? De olho, eu posso pôr menos calda ou mais calda. E aí meu bolo não vai ter sempre o mesmo padrão. E o que é importante? Se meu cliente comprar um bolo hoje,
e voltar na minha confeitaria para comprar daqui 6 meses o mesmo sabor que ele comprou 6 meses atrás, ele vai querer sentir e ter a mesma experiência que ele teve 6 meses atrás. Então é importante sempre eu manter padrão, para o meu cliente sempre ter a mesma coisa, sabe? Para ele sempre receber o que ele está esperando. E também para eu ter um controle financeiro. Importante, né? Usar 30 gramas a mais de ganache em um bolo, e depois 50 em outro, e depois 10 em outro. Pode parecer pouco em um, em dois? Pode. Mas no final do mês, gente, esse montante, ele vira um monte gigante, tá? Então, eu preciso ter essa atenção. Aqui, a gente vai fazer o que a gente chama de cinta de contenção. A cinta de contenção é uma barreira de proteção para segurar o meu recheio aqui dentro. Eu gosto de fazer a cinta de contenção sempre com Buttercream, porque ela, quando gela, ela descola super bem do acetato. Ela deixa o bolo reto. O que é legal? Ai, Bruna, eu gosto de rechear meu bolo com brigadeiro, mas meu brigadeiro sempre faz barriga. Por quê? O brigadeiro em ponto de recheio, ele é mais macio. E aí ele sai da geladeira e ele entra em contato com a temperatura ambiente e ele vai amolecendo, não tem jeito. Ai, mas o Buttercream não amolece? Amolece, só que ele deixa o bolo mais reto, não amolece igual, sabe? É claro que, lembra de novo, né? É bolo, tá, gente? É bolo. Então, assim, por mais técnica que a gente faça, bolo sempre vai ser bolo. Bolo não é um pedaço de isopor. Então, assim, ai, deixei lá fora, no evento ao ar livre, não estava embaixo do raio de sol, mas estava fazendo 40 graus. Gente, como que você fica num calor de 40 graus, sabe? Vamos analisar todos os fatores. Não é sobre o Buttercream. É bolo, é comida, tá? Então, tem que tomar cuidado. E aí, cinta de contenção. Aqui eu só cortei um buraquinho, mais ou menos de 1 centímetro, no meu saco de confeitar. Pode ser mais grosso, pode ser mais fino. O que eu sempre tenho que tomar cuidado? A cinta de contenção, ela não pode roubar tanto espaço do meu recheio. Porque se eu roubo o espaço demais, não é legal, né? Você cortar aquele bolo com aquela cinta de contenção gigantesca. Então é o mais fininho possível. Eu apoio o saco de confeitar aqui na massa do meu bolo, não é para eu ficar subindo, tá? Eu apoio aqui e eu só giro a bailarina, ó. Então, vou apertando aqui para vir o creme, ó. Ele tá saindo? Vou girando a bailarina. Eu não paro de apertar. Então, você vê que minha mão não mexe, ela só tá apertando. E aí, eu finalizo. Então, já tem aqui uma parte da minha cinta. Eu ainda vou colocar mais uma em cima, mas eu já começo colocando o recheio, tá? Então, vou vir aqui com a minha ganache, que é uma ganache macia, não ponto de recheio. As pessoas confundem mole com macio. Macio não é mole, tá? Mole é, né? Derretendo, molinho. Creme de confeiteiro é um recheio mole. Por mais amido, se colocar amido demais, ele fica com gosto de mingau, fica ruim. Então, ele é um recheio mais molinho. Nunca vou poder rechear meu bolo com creme de confeiteiro? Com certeza vai. Só que ele não é um bolo que vai aguentar tanto tempo fora da geladeira como um bolo de ganache, um bolo de brigadeiro. Tá? Creme de confeiteiro com morango fresco. Jesus amado, é geladeira, tá? É falar assim pro cliente, deixa 20 minutinhos fora da geladeira, sabe? Só para comer. E já serve. É rápido, porque ele realmente começa a ceder, tá? Por melhor que seja a montagem que você esteja fazendo. Então vamos lá. Aqui, ganache macia. Brigadeiro macio. Nunca o creme gelado. O creme gelado vai te dar muito problema. Vou te mostrar aqui. Ele já não deve estar mais... tá gelado ainda. Ó, esse brigadeiro tá bem gelado. Aí quando eu venho aqui, ó como ele vem. Ele já não tá mais tão gelado. Aí eu não consigo espalhar direito. Ele não tá mais tão gelado porque eu tirei faz tempo da geladeira. Então eu preciso conseguir espalhar. Por isso que sempre o recheio tem que estar em temperatura ambiente. A não ser que seja um recheio de geladeira, tá? Então aqui, minha ganache macia. Quando o recheio tá duro, o que acontece? Eu gosto de espalhar também, gente, dentro do saco de confeitar. Mas se ele tiver macio assim, você consegue espalhar também com uma espátula, uma colher, bem. E aí é uma escolha sua. Aí eu aliso pra ficar certinho, tá? Se ganache, brigadeiro, estiver firme demais, o que vai acontecer? Aqui tá bom, eu consegui cobrir, tá, o bolo, tá tudo certo. Só que a hora que o cliente cortar, depois me conta aqui no chat, quero saber. Sabe quando você corta o bolo e o recheio descola da massa? Isso quer dizer que o recheio tá muito firme, passou do ponto.
E aí não fica legal nem na hora de comer. Porque, gente, bolo, a gente precisa sentir tudo, né? Preciso sentir a massa. É toda uma experiência. Né? Eu preciso sentir a massa, a cobertura, eu preciso sentir o recheio. E tudo precisa conversar dentro da minha boca. Então, assim, se for só uma maçaroca, sabe aquele bolo todo molhado, uma maçaroca só recheio, aquele recheio e massa, é tudo igual. E você não sente, né? Bolo não é pavê. Quando a gente quer comer pavê, a gente faz pavê. Quando a gente quer comer bolo, a gente faz bolo, tá? Isso é a minha visão, tá, gente? Ninguém precisa pensar assim como eu. Mas eu penso bolo desse jeito. Porque senão eu comia pavê, não comia bolo, tá? Então eu preciso ter essa experiência. Quando o recheio tá duro, ele não conversa com a massa, né? Ele descola, na boca não fica legal. Então tem que ter essa consciência. Aqui, vou começar do mesmo lugar que eu terminei a minha cinta e vou colocar mais uma camadinha, porque eu ainda vou colocar meu crocante. Tá? Aqui, eu tenho um crocante de sucrilhos coberto com chocolate 70%. Tá? É isso daqui, ele tá picotadinho, ele é assim, ó. Nós fazemos placas, deu um sugar bloom aqui na nossa temperagem, não vou falar de chocolate aqui nesse momento, mas ele tá todo esbranquiçadinho, mas não tem problema. O que a gente faz? A gente pega o sucrilhos mesmo, aquele cereal com açúcar, taca no forno, ele vai fazer o quê? O açúcar vai derreter, vai caramelizar os sucrilhos. Só que se eu colocar os sucrilhos aqui dentro do bolo, a umidade do bolo vai derreter os sucrilhos em algum momento, e aí não vai ficar como eu quero. Então a gente passa no chocolate. Aqui a gente passou no chocolate 70%, para dar aquele punch de sabor mesmo. Mas pode ser num chocolate ao leite, pode ser num chocolate branco, pode ser qualquer chocolate. Lembra que chocolate a gente precisa fazer temperagem. Não vou entrar aqui nesse mérito agora, porque, né, enfim, não é uma aula sobre chocolate. E a gente quebra ele para colocar aqui no bolo. Não pode ter em pedaços muito grandes, porque na hora que eu corto o bolo, se o pedaço estiver muito grandão, o crocante ele acaba quebrando todo o bolo também e a fatia fica feia, tá? A gente pensa sempre em tudo isso, eu acho que é importante não pensar apenas na estética de fora do bolo, mas como vai ser a estética por dentro do bolo, né? O cliente, quando corta o bolo, ele tem que falar, caramba, que bolo bonito, sabe? Por dentro também, então isso é legal. Vou pegar já meu bolo e aí coloco assim por cima, tá? Depois a gente, tem um buraquinho, outro aqui, outro ali, a gente arruma isso depois. Vou continuar então aqui a minha montagem do mesmíssimo jeito. E aí, terminei. Sempre termino, ó, com essa camada, que é a camada que ficou do lado pra forma, que fica bem lisinha. Sempre termino com ela pra cima, tá? Aqui, eu gosto, quando eu tô fazendo montagem à mão livre, de dar uma acertadinha na cinta, sabe? Só pra ver se tem algum buraquinho, porque esse buraquinho, tudo bem, a gente vai apertar agora, mas se tiver às vezes algum buraco, ele faz ar. Depois, quando a gente espatula o bolo, esse ar, na hora da espatulagem, ele acaba criando bolha. Então, espatula o bolo, aí cria bolha. Então, não é uma obrigatoriedade, mas mais uma segurança, tá? Já vou molhar o topo, mas vou pegar aqui o meu acetato, ó. Tem na loja da Cake Lover. O que acontece com acetato? Esse acetato que a gente tem aqui é um acetato um pouco mais maleável. Tem acetato que é muito fino, né, que a hora que você pega ele fica retinho, só que ele é muito mole e aí fica difícil da gente apertar o bolo do jeito que a gente precisa. E tem acetato que é muito duro, que a hora que eu desenrolo ele faz, sabe? Ele é muito duro e ele acaba entrando no bolo e não fica tão legal pra gente trabalhar. Esse acetato você pode ver aqui, ó, que ele é um acetato até meio amassadinho. A gente vai utilizando, gente, até ele abrir o bico, tá? Então lava bem com água quente, sabão, com detergente, lava super bem e aí vai reutilizando. Isso daqui não é uma coisa, é um utensílio, tá? Não é pra ficar jogando fora cada vez que usa. É 1 milhão de plástico, né, que a gente usa nesse mundo.
Se a gente puder minimizar um pouco, e não só não é só o impacto no meio ambiente, mas também o impacto financeiro que a gente tem, tá? Então vou pegar esse. Se eu estiver montando o bolo na forma, não dá pra eu colocar ele assim e ir montando meu bolo, porque ele faz essa voltinha aqui, tá? Se você estiver montando o bolo na forma, você vai pegar o acetato, tem muita gente que tem ódio de acetato por isso. Você vai pegar o acetato, pega aqui, ó, e vira ao contrário. Bota dentro da forma. E pronto, acabou o seu problema, tá? Se você quiser colocar um adesivinho em cima pra prender, coloca, tá tudo certo. Aqui, eu prefiro colocar ele desse lado, só que às vezes ele entra um pouquinho no bolo, tá? Porque não tem jeito, o acetato é assim mesmo. Então eu vou vir aqui, ó, envolvi o bolo, já ajeito ele, porque ele tava tortinho, né? Montagem de mão livre acaba fazendo isso. Acerto, ó, acertei. E aí, vou pôr um adesivinho aqui. E olha se ele tá reto. Por quê? Às vezes a gente aperta, e a gente aperta um pouquinho mais em cima do que embaixo, e aí ele fica torto. Na hora que você vai espatular o seu bolo, o bolo tá todinho torto, e aí não tem mais o que fazer. Você vai ter que arrumar na espatulagem. Gente, arrumar bolo na espatulagem, arrumar bolo torto na espatulagem é assim, muito difícil. Aqui eu tenho uma espátula reta, eu gosto de fazer isso, tá, gente? Eu pego a espátula, aí eu travo ela aqui, ó, no meu tabuleiro, e aí eu encosto no bolo, tá? Se ela tiver tudo 100% encostada, o meu bolo tá reto. E aí eu sigo com segurança. Assim, é só uma forma de você... São formas e formas de você entender se seu bolo tá retinho ou não. Pode prender com durex, pode fazer um lacinho com uma fita, um lacinho com plástico filme, mas é bom prender com alguma coisa, tá? Vamos vir aqui. Prendi, ó. Vou só agora dar aquela, sabe, ajeitadinha. Tá? Ajeito, vê se tá retinho. Esse acetato tem 15 centímetros de altura. Então esse meu bolo aqui, ele deve estar com uns 13,5, tá? Depois, com o Buttercream, ele aumenta mais um pouquinho, tá? Então fiz isso, vou colocar minha calda, ó, no meu topo. Gente, cuidado com calda, né? Tem gente que fala assim, eu gosto de bolo molhadinho, aí taca a calda. A gente tem um problema com todos os bolos, tá? Bolo de massa amanteigada, ele não absorve toda a calda que você colocar nele. Então assim, ele vai absorver um pouco de calda e o resto ele vai jorrar pra fora. E assim, gente, ele jorra pra fora de uma maneira desesperadora, porque ele começa a jorrar essa calda depois que o bolo tá espatulado. Porque quando ele começa a entrar em temperatura ambiente, depois que você espatulou o bolo, essa calda ela começa a jorrar. Jorrar e vazar, e vazar. E é desesperador porque não tem o que fazer. Por mais que você fique limpando, ela vai continuar jorrando, tá? Então cuidado com o excesso de calda. Excesso de calda em bolo de método espumoso. Bolo de método espumoso é esponja. Ele é uma esponja, tá? Então pega a esponja e lava a louça, se você colocar água, vai absorvendo. Absorve, ficando pesada, né? O bolo de método espumoso, ele vai absorver e vai começar a desfalecer de tanta água que tem ali. Ele não jorra pra fora, mas o bolo fica mole, né? O bolo vira uma papa. Então eu sempre tenho que tomar cuidado com o excesso de calda no bolo. Então entenda o que você quer. Por isso que é importante sempre a gente pesar. Achar a quantidade ideal ali pra gente e pesar, né? E entender o que eu quero. Tem gente, né? Tem aluno nosso que não gosta nem de molhar bolo. Eles falam pra mim, Bruna, essa massa é tão perfeita, ela é tão úmida, que aqui na minha região eu não molho bolo. E eu falo, tudo bem, tá tudo certo. Eu molho, tá? Eu molho, mas com a quantidade que eu desejo, tá? Vou cobrir com plástico filme e geladeira. E esse bolinho aqui agora vai ter o tempo de descanso dele merecido, gente. 12 horinhas de geladeira, de um dia pro outro na geladeira. Por isso que a gente faz montagem tudo em um dia e decora só no outro, tá? Então esse bolo aqui vai descansar. Esse daqui é um bolo de andar. Aqui eu não tenho, mas quando a gente for montar eu vou colocar. Sempre que a gente coloca um bolo em cima do outro de andar, a gente precisa proteger ele ou com disco de isopor ou com tabuleiro. Então, o que vai encostar no outro bolo não pode ser bolo com bolo, tá? Porque senão ele vai afundando um bolo no outro. Mas na hora da gente fazer a decoração, a montagem, tudo certinho, né, na aula de amanhã, eu vou colocar, eu vou te mostrar tudo chuchu beleza, tá? Então esse bolo agora vai descansar, todo o descanso dele merecido, para ele fazer uma montagem de bolo bem perfeita.
Com o tempo, gente, vocês vão ganhando experiência, vocês conseguem ir fazendo a montagem com muita prática. Né? Um bolo perfeito, pra mim, tem que ter a montagem perfeita dessa forma, que eu mostrei pra vocês. Daí depois vem acabamento, decoração, e os nossos alunos entendem isso muito bem e começam a fazer um bolo mais lindo que o outro, tá? Vamos colocar aí a foto dos nossos alunos pra gente, né, pra gente expor eles aqui nos trabalhos maravilhosos que eles fazem. Cadê? Olha que lindo! A Mari fazendo bolo de casamento. Arrasou, Mari, e arrasou na foto também, hein? Parabéns. A Fabi, olha lá, caramba, a Fabi arrasou também, muito legal. Olha, da Miss São Paulo ainda, arrasou. A Jane, né, deve ser. Muito, olha, gente, que lindo, para um aniversário de 15 anos, arrasou. Tem mais? Eita, Silvia! Olha, bolão de 3 andares, mais um desafio, topou o desafio, né? Transportou um bolo de 3 andares, todo verdadeiro, em uma cidade quente como Belém, cheia de buracos, que não é fácil, né? Eu imagino, né, vários mini infartos no caminho, mas chegou tudo certo porque sabe o que tá fazendo. Gosto assim. Muito legal. Caraca, José! Olha, arrasou! 38 anos fazendo esse bolo aí, sensacional. Comemorou os 38 anos dele fazendo um bolo todo all black, né? Cheio de esferas. Muito maravilhoso. Alto pra caramba. Que arraso. Muito arraso. A gente tem foguetinho também, viu, gente? Não é só foguetinha, não. Olha a Pri. Caraca, Pri, que legal. Olha, eu lembro da Pri. Ela fez o bolo de casamento dela. Ai, gente, isso é tão lindo. A gente tem um monte de aluna que entra no curso só para fazer o próprio bolo de casamento. Vocês acreditam? Acho sensacional. Mas aí depois vira profissão, ou já era profissão antes, mas só quer ter mais segurança. E olha o bolo por dentro. Ah, que arraso, né? Tem coisa... Eu fiz o bolo do meu casamento também, gente. É muito legal. Na época, né, um dia eu posto o bolo do nosso casamento para vocês verem. Há 10 anos atrás, coitado. Eu não sabia fazer nada. Não tinha nem cano no bolo de andar. O bolo foi afundando um dentro do outro. Enfim, né, gente? Viu só que legal tudo isso, né? Um monte de bolo lindo dos nossos alunos. E a primeira coisa que eu quero que fique aí, ó, gravado na sua cabeça, é que você também pode, né? Todos vocês que estão acompanhando a nossa aula aqui, vocês também podem, eu tenho certeza, você também pode ter certeza disso. Assim como qualquer outro aluno que entra para alguma turma nossa, não importa o quanto você sabe de bolo, não importa a dificuldade que você tenha, dificuldade técnica, de criação, de montagem, ou mesmo que você não saiba nada, né? Não saiba nem fazer um bolo de saquinho, você não precisa saber fazer nada, tá? Você precisa ter vontade de aprender, porque eu criei um método de ensino que tá mais do que testado e aprovado, tá? Então, se você tem vontade, se você quer realmente aprender, eu tenho certeza que você também pode montar bolos lindos e maravilhosos. Eu tenho certeza que você também consegue ganhar dinheiro com isso, tá? E na real mesmo, não existe uma parte menos importante e uma mais importante para fazer um bolo. Você precisa dominar tudo, tá? Todas as etapas. E eu já passei por todas as situações que vocês imaginarem. Por isso que você precisa dominar todas essas etapas com segurança. E eu não sei qual é a sua expectativa, né? O que vem acontecendo com você. E só para vocês não escutarem isso apenas de mim, tá? Essa parte que é super importante, olha que legal que a nossa aluna Letícia falou pra gente. Eu achava que a maior transformação na minha vida e na minha profissão seria eu aprender a atrair mais clientes, eu trazer um produto inovador, né, um produto diferenciado aqui na minha região, e eu saber precificar também, porque era uma das minhas maiores dificuldades. A maior realização com esse curso foi eu perceber que no final não importa o dinheiro, não importa a clientela, no final o que importa é quando você entrega um bolo perfeito daqueles, lindos para o seu cliente, e o cliente abre aquele sorriso, e para mim essa é a maior gratificação da profissão. Você ser escolhida, você ter o privilégio de fazer parte de um momento tão especial assim na vida de uma pessoa, que a pessoa vai lembrar e vai levar para a vida. E eu acredito que essa é a grande diferença que fez na minha vida. Eu perceber que não é sobre bolos, não é sobre dinheiro e nem sobre clientes. E sim sobre você agregar valor à vida das pessoas, a você participar de momentos incríveis. E isso tudo foi graças a Kate Lover e o curso do Beabá Barber Queen.
Então é isso. Obrigada! Gente, no final das contas é sobre isso, tá? É você investir em você mesma, colher as consequências do seu trabalho. E eu tô recebendo muita mensagem, tem muita gente me perguntando: Bruna, tá bom, minha filha, cadê esse curso completo onde você ensina tudo? Toda essa parte técnica, teórica, todos os detalhes, né, que eu preciso saber sobre bolos, estruturação de bolo, acesso às nossas receitas, os recheios, famoso Butter Queen. Onde tá esse curso completo? E, gente, a verdade é que a gente abre poucas turmas no ano, tá? E a gente não fica aberto o tempo todo para você entrar, né, a hora que você quiser. Então, ou seja, assim que abre, você precisa ser rápida, né? Aproveitar essa oportunidade. E eu recebi muitas mensagens, muita gente me pediu, muita gente mesmo, gente. Por isso que eu resolvi voltar com o beabá do Butter Queen. Mas acreditem, tá? Ele voltou. E assim, cara, ele voltou muito melhor do que ele já era, tá? O nome dele agora é o novo beabá do Butter Queen. Então, acreditem, o que era bom, excepcional, ficou ainda melhor, tá? Durante esses dias eu tô passando muitas informações para vocês, eu tô te mostrando todo o caminho que você precisa saber, mas no curso você tem uma estrutura de ensino totalmente exclusiva, diferenciada, tem muita coisa lá. E eu te garanto que se gratuitamente você já aprende tudo isso aqui comigo, imagina quando você entrar para um curso e tiver todo o nosso suporte, todo o acesso, todos os detalhes, tá? Então, mais pra frente, na nossa terceira aula, até na próxima aula já, eu vou detalhar tudo o que você precisa saber sobre o nosso curso e eu vou te explicar tudo em detalhes. Então, vamos falar sobre valores, tempo de acesso, garantia, tudo que você precisa saber, tá? De informações referentes ao novo beabá do Butter Queen. Inclusive, vamos ter novos bônus para quem entrar nessa turma, que vocês vão assim, ó, ficar chocados, tá? Mas eu vou falar mais sobre isso na nossa próxima aula, tá? Se eu fosse você, eu não ficaria de fora, eu já estou dando esse aviso, tá? Daí você pode estar aí agora se perguntando: Bruna, pelo amor de Deus, você já abre as vagas então na próxima aula? Não. Na próxima aula eu te explico tudo que você precisa saber sobre o novo beabá do Butter Queen. E eu abro as vagas no domingo, tá? Durante a nossa última aula, a nossa quarta aula ao vivo, às 20 horas, tá? Gente, vai ser muito especial. Eu quero você ao vivo comigo, né? No próximo domingo, às 20 horas. Então, não perde nenhuma aula, tá? Então, enquanto isso não chega, a sua missão é ir lá na comunidade do Discord, deixar o seu registro, o seu comentário, sua dúvida. Meu time de suporte vai estar lá respondendo tudo para vocês. Mas antes disso, deixa eu falar para vocês agora da nossa palavra-chave de hoje. Então, anotem aí, tá? A palavra-chave de hoje da nossa aula 2 é acetato, tá? Então, repetindo, a palavra 2 é acetato. Como se escreve acetato? Com o C só de casa, tá? Então, A de amor, C de casa, E de elefante, T de tatu, A de amor, T de tatu, O de ovo, tá? O que vocês vão fazer com essa palavra-chave? Essa palavra-chave tem duas funções, vai servir tanto para o sorteio diário, que a gente está fazendo aqui também, como também para você garantir o seu certificado. Então, qual a sua missão agora? Vai lá no direct, gente, não é nas fotos, não é em Reels, é no direct, onde você envia uma mensagem privada só para mim, tá? Vai lá no Instagram, @BrunaRebelo, me envia essa mensagem, e nessa mensagem você só vai escrever a palavra-chave que é acetato, tá? Só. Ou seja, me envia uma mensagem lá no direct do Instagram, só escreve acetato, só isso. Se você estiver assistindo essa aula aqui na quarta-feira, essa sua ação de me enviar esse direct tem duas consequências. Primeiro, que vai ficar registrado e a gente vai entender que você assistiu a segunda aula, então você está caminhando aí para garantir o seu certificado. Além disso, todo mundo que enviar a palavra-chave no dia que a aula é liberada, essas pessoas são aquelas que vão concorrer ao sorteio que eu falei para vocês, tá? Então, o nosso sorteio de hoje é um kit Cake Lover Sulformas. Tem uma caixa P, uma M e uma G, as nossas caixas de bolo, que são maravilhosas, tá? Tem um kit com 5 formas Pampli. Nossa, que trava-língua. Mais um kit com 5 embalagens para você fazer slice, que são aquelas fatias. E um kit para 5 bolos de pote. Tá? Você consegue fazer tudo isso com tudo que eu te ensino no novo beabá do Butter Queen, viu? Lembrando que todos os dias,
Durante as nossas aulas, os sorteios acontecem sempre às 21 horas, 9 horas da noite, horário de Brasília, e eu divulgo o resultado do sorteio lá nos stories do Instagram, tá? Então, caso você esteja assistindo essa aula gravada, não é quarta-feira, você perdeu o sorteio do dia, mas não tem problema, mesmo assim você precisa fazer essa ação de me enviar o direct com a palavra-chave do dia, porque só assim que você garante o seu certificado, tá? Então, ao longo de todas as aulas, sempre vai funcionar desse jeito. Cada dia eu falo uma palavra para vocês, uma palavra-chave, e você vai fazer essa ação de me enviar um direct com essa palavra, tá? Quando você tiver me enviado as 4 palavras no meu direct, daí sim eu vou entender que você assistiu as 4 aulas e vou liberar o seu certificado. Então, não esquece, se você estiver assistindo essa aula aqui na quarta-feira, se prepara às 9 horas da noite, a gente tem o sorteio lá nos stories do meu Instagram. Na próxima aula, na aula de amanhã, a gente vai fazer um bolo de andar juntos, tá? Eu vou te mostrar como sobrepor um bolo, eu vou cobrir e espatular meu bolo com buttercream, vou fazer uma decoração maravilhosa, muitos spoilers aqui, então se prepare que vai ser mega especial, tá? E para quem você acha que esse conteúdo pode ser legal, pode ser útil, convida para assistir, para se cadastrar no nosso evento, porque essas aulas, ó, elas só ficam disponíveis aqui durante essa semana, tá? Depois que elas saírem do ar, não volta mais, tá? E aí não tem como ver de novo. Ou seja, aproveita o máximo aqui que você puder para ver, rever durante toda essa semana aqui. E não esquece de estar inscrito, claro, no nosso canal do YouTube, que é o Bruna Rebelo Cake Lover. Também seguir a gente no Instagram, que é @BrunaRebelo. E antes de fechar esse vídeo, dá uma olhada em mais um depoimento, claro, de uma aluna nossa. A gente se vê amanhã. Beijo! Eu sempre ouvi histórias de bolos que desmoronavam, de ponto de chantilly que não dava certo, e mais um monte de coisa. E por isso, eu sempre falei que eu nunca trabalharia com bolos. Porque era difícil de cobrar, porque era difícil de fazer, porque não dava estrutura. E eu tive a brilhante ideia de dar um bolo de andar para os noivos. Você pode até achar que eu sou louca, mas a única coisa que estava na minha cabeça era que todas as alunas da Bruna falavam pra mim que é só seguir o que a Bruna fala, que dá certo, vai dar certo, eu confio. E eu confiei, eu fiz, e o bolo deu certo. Eu transportei um bolo de 2 andares pela primeira vez, fiz um bolo de 2 andares também pela primeira vez, e deu tudo certo, ele chegou inteiro, não teve nenhum problema no trajeto, todo mundo amou esse bolo, e a Bruna trouxe pra mim aquele brilho no olhar de novo, de trabalhar com a confeitaria, de trabalhar com algo novo, com algo que eu gosto, com algo que eu estou buscando cada vez mais aprender e me especializar.